Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Irmãos, os irmãos podem se assentar. E antes de eu pedir para os irmãos abrir as vossas Bíblias, quero agradecer a Deus, primeiramente, pela oportunidade mais uma vez. Quero agradecer o pastor pela oportunidade, de ter confiado mais uma vez. E eu quero dizer à igreja, irmãos, que a vida da gente é só aprendizado, irmãos. Os irmãos vão entender o que eu quero dizer. O pastor estava na porta, continua na porta, e subiu ao coração dele cantar um louvor, e é confirmação da mensagem do que eu vou ministrar. Deus proverá. A Aninha leu no Salmo 46, irmãos, e eu vou ler só o capítulo 4, um pedacinho. Há um rio cujas correntes alegra a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Fala de água. Lá fora, irmãos, está chovendo, caindo água. Minha esposa teve a oportunidade, cantou um grande mar. Tudo fala de água. Só que engraçado, irmãos, que eu fiz um esboço para ministrar agora à tarde, e a minha esposa passou a limpo, totalmente fora do que eu vou ministrar agora. Por isso agora eu estou entendendo por que o Espírito Santo me incomodou tanto agora à tarde, irmãos. Me incomodando, por que eu estava ministrando, querendo ministrar naquele texto. A minha esposa está ali, é testemunha, irmãos, que ela passou a limpo para mim, no que eu ia ministrar, todo o conteúdo dentro do livro de Esther. E agora eu estou entendendo o porquê do incômodo do Espírito Santo me incomodar tanto. E ela me fez umas perguntas, eu até que fiquei meio bravo com ela. Falei, Senhor, você está vendo que eu estou estudando, eu estou concentrado aqui, passa para mim a limpa. Ela passou, irmãos, todo o conteúdo dentro do livro de Esther. Agora eu estou entendendo o porquê. Porque quando fala de água, irmãos, fala de limpeza. Quando fala de água, irmãos, fala de purificação. Fala de libertação. Por isso eu quero que os irmãos abrem sua Bíblia no livro de Mateus. Mateus 16. Mateus 16 e o versículo é o 13. Vamos ler até o 20. Aí a gente vamos começar a entender o porquê que o Espírito Santo faz essas coisas com a gente, irmãos. Mateus 16, versículo 13, está escrito assim: E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem diz os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns, João Batista, outros, Elias, e outros, Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhe ele: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurados é tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra será ligado no céu. Aleluia. E tudo o que desligares na terra será desligado no céu. Então mandou os seus discípulos que a ninguém dissesse que ele era Jesus Cristo. Só até aqui, irmãos. Aqui Jesus pede, irmãos, para que os discípulos não falem que ele é Jesus Cristo. Mas hoje nós podemos dizer, em qualquer lugar que estivermos, que Jesus Cristo é o Filho de Deus.
Só que, voltando um pouco nesse texto, irmãos, Jesus fala a Pedro: sobre essa pedra edificarei a minha igreja. É sobre essa pedra, irmãos, que eu quero falar hoje. Essa pedra não é Pedro, essa pedra é Jesus Cristo. Estudando esse texto há alguns dias, irmãos, aprendi algumas coisas dentro da Bíblia, aprendi algumas coisas para a minha vida e para a vida da igreja. Por isso o Espírito Santo me incomodou tanto na parte da tarde, porque eu queria pregar no livro de Esther e ele me trouxe para outro lugar. Os irmãos podem bem, não sei se o irmão vai conseguir ver aí, esse esboço não é o que a minha esposa fez. No intervalo que ela vai para o banho, tomar banho, eu copiei todo o outro esboço, irmão, rapidinho, e entendi o que Deus queria trazer para o meu coração e para o coração da igreja. Quando Jesus fala sobre essa pedra edificarei a minha igreja, irmão, vamos entender porque Jesus está falando sobre essa pedra. Mas o que essa pedra, irmãos, traz para nós? Quais os benefícios dessa pedra hoje para nós? O que essa pedra, irmãos, pode nos oferecer? O que podemos extrair dessa pedra? Isso que nós vamos aprender hoje. Fui buscar dentro da Bíblia, irmão, alguns textos base que coincidem com esse mesmo texto de Mateus, para a gente dar sequência na mensagem. No livro de Efésios, em Efésios capítulo 5, versículo 26, está escrito assim, olha para você ver: para a santificar, purificando com a lavagem da água pela palavra. Por isso o Espírito Santo, irmãos, me incomodou. Quando fala de lavagem, irmãos, devemos entender que precisamos nos buscar a santificação, porque água fala de limpeza, fala de pureza. E aonde que a gente vamos buscar essa santificação, essa pureza, essa lavagem? É na rocha, é nessa pedra. E quem que é essa pedra? Essa pedra é Cristo, irmãos. Essa pedra, só ela pode nos trazer essa limpeza, essa purificação. Por isso eu fiquei sentado aqui, olhando lá fora, eu falei, está chovendo. A Aninha vai ler Salmo 46. O pastor vai e canta sobre provisão. A minha esposa vai e canta sobre um grande mar, tudo sobre água. O que a água faz? Limpeza, irmãos. Ainda no livro de Deuteronômio, lá no comecinho da Bíblia, vamos entender um pouco mais quando fala de pedra. Deuteronômio 8, irmãos. Acompanha comigo, você que tem Bíblia aí, para a gente ficar bem informado da palavra. Deuteronômio capítulo 8, no versículo 15, vamos entender um pouco sobre água hoje e mais algumas coisas. Deuteronômio 8, capítulo 15. Que te guiou por aquele grande e terrível deserto de serpente, ardentes de escorpiões e de terra seca, em que não havia água, e tirou a água para ti da rocha pedreira. Engraçado, irmãos, a gente que trabalha com construção civil, eu trabalho, o pastor já trabalhou, o irmão Francisco também trabalha com construção civil. Quando a gente vamos fazer obra, irmãos, fazer fundação, que encontramos alguma rocha, você pode bater, que geralmente só sai pedrinhas e poeira. É muito difícil você bater ali e sair água. Mas Jesus Cristo, irmãos, aqui está dizendo para nós que da rocha saiu água. Essa rocha, irmãos, ela é Cristo. Vamos entender que toda nossa angústia, todo nosso problema, devemos buscar tudo isso em Cristo Jesus. Se temos problema financeiro, se estamos doentes, como esses dias, muitos aqui da igreja sabem do estado de cada um, de outras pessoas do grupo, outras pessoas da igreja que está no grupo, que foi postado, irmão, tudo isso devemos buscar a cura dentro da palavra de Deus, e sabendo que todo aquele que vai dar a cura é essa rocha, é essa pedra a qual Jesus disse, sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, irmãos.
Essa pedra, irmãos, é Cristo. É sobre essa pedra que Jesus disse: edificarei a minha igreja. Não é sobre Pedro, é sobre essa pedra, a qual é Jesus Cristo, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E outro, irmão, se nós somos filhos de Deus, cordeiro com Cristo, e estamos em Cristo, e a porta do inferno também não prevalecerão contra eu, nem contra o irmão Francisco, nem contra o pastor Rogério, nem contra a Rebeca, contra ninguém, porque se estamos em Cristo e Cristo está em nós, irmãos, toda unção que está em Cristo também está em mim, está em você. Então as portas do inferno não prevaleceu contra Cristo e não prevalecerá contra nós. Porque se nós estamos em Cristo e Cristo em nós, irmão, novas criaturas somos. Por isso ele está escrito aqui: que te guiou por aquele grande e terrível deserto de serpentes ardentes, de escorpiões e de terra seca, em que não havia água, e tirou a água para ti da rocha. Tirou a água da rocha, irmãos, para aquele povo ali, povo de dura cerviz, povo rebelde, e mesmo assim, Deus, olhando a situação da pessoa, irmãos, Deus trata com ele. E num determinado momento, Deus ainda tira a água, irmãos, mesmo do lugar que não tenha. Deus tira e dá de beber a pessoa, para que mate a sua sede, e você venha se revigorar de volta. Essa rocha, irmãos, é Cristo. Só nele devemos buscar essas coisas. Agora no livro de Êxodo, irmãos, vamos abrir no livro de Êxodo, para a gente ver outro texto, ao qual se trata do mesmo assunto. Êxodo, capítulo 17, versículo 6. Êxodo 17, versículos 6 e 7. Eis que eu estarei ali diante de ti, sobre a rocha, em Horebe. Então tu ferirás a rocha, e dela sairá águas. O povo beberá. E Moisés assim o fez diante dos olhos dos anciãos de Israel, e chamou aquele lugar de Massá e Beribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, porque tentaram o Senhor, dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? Da onde que saiu essa água, irmãos? O povo murmurando, contendendo contra o Senhor, contra Moisés, se está o Senhor no meio de nós ou não. Olha a prova aí, irmãos. Qualquer um dos irmãos pode levantar do banco e bater numa parede dessa para ver se vai sair água, irmão. Não vai, a não ser se você souber que já tem um cano ali e romper o cano. Caso contrário, não vai, irmãos. A não ser que for só o Senhor Jesus Cristo aqui dizendo já. Deus manda Moisés: vai e fere a rocha. Em outra parte na Bíblia ele vai estar: vai e fala com a rocha, e dela sairá água. Essa rocha, irmãos, é Cristo. Não tem outro meio a não ser Cristo. Devemos entender, mesmo com o povo contendendo com o Senhor, Deus não deixou eles morrer de sede. Deus deu água para eles, irmãos. Deus ofereceu para eles o bom que eles precisavam, era água. Porque eu fazendo um estudo esses dias, irmãos, a minha esposa até acompanhou eu esses dias, né? Estava afastada, isolada aí por uns dias aí. Um pastor que faz missões fora do Brasil, ele pregando e falando um conteúdo sobre água e tal. Ele disse que certa vez ele jejuando, ele intentou no seu coração de fazer um jejum de 40 dias. E ele disse que quando estava no 21º dia, irmãos, de jejum, ele olhava para os lados assim, sentia aquele mau cheiro, e ele falava para a turma: nossa, que fedor, quem está fedendo? E ele não sabia, irmão, que o mau cheiro vinha dele mesmo. Porque a gente consegue ficar até alguns dias sem se alimentar. Mas se você ficar sem beber a água, irmãos, o seu próprio corpo começa a feder. E ele há dias jejuando, ele não sabia da onde que vinha o mau cheiro. E ele tomava banho 2, 3 vezes por dia. E na hora do banho ele via, irmão, que o corpo dele retia água. Porque o nosso corpo necessita de água. E da onde que vem essa água? Da rocha. E da onde que essa rocha? É Cristo. Então nós necessitamos de Cristo nas nossas vidas, irmão, para que o seu corpo mantenha limpinho, bonitinho, igual está. Para que não venha passar um corpo podre, fedido, irmãos.
necessitamos de água, independente da circunstância. No livro de João, irmãos, no livro de João, capítulo 7, João 7, 37. João 7, 37 vai dizer: e no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé, clamou dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rio de água viva jorrarão do seu ventre. Todos os textos, irmão, concernente à água, rios de água viva, irmão, jorrarão do seu ventre. É até uma coincidência o texto de João com o texto que a Aninha leu, né? A Aninha leu Salmo 46, até parece coincidência, que eu também tinha notado aqui, Salmo 46. Rios de água viva jorrarão do seu ventre. Para que esse rio de água viva jorrará do nosso ventre, precisamos crer em Jesus Cristo, que Ele mesmo disse: quem tem sede, olha aí, no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo: se alguém tem sede, venha a mim. Quem tem sede, irmão, venha a Cristo. Venha a Cristo, que ali está a água. Ali é a única água que tem para você beber, não é aquela que está lá fora. Eu estou fazendo uma comparação, irmão, para que viemos entender que Cristo também é o único que tem essa água que vai te limpar de todo o pecado, de toda a avareza, de todo mal que há no seu coração, no meu coração. Esta água é Cristo. Eu fiz uma comparação com água, irmão, porque a água é a que faz a gente ficar limpinho, bonitinho, né, Wesley? Ficar cheirosinho. Mas é a própria palavra de Deus também diz, irmãos. Jesus diz: quem crê em mim, como diz a Escritura, não é eu falando, quem diz a Escritura, rios de água viva jorrarão do seu ventre. João 7, 37 e 38, irmãos. Aqui fala, irmão, e rio de águas vivas jorrarão. Presta bem atenção nessa palavra. Quem crê em mim, rios de água viva jorrarão. Então, se jorra, irmão, não precisa estar fazendo esforço. Rios de água viva jorrarão. Eu tinha anotado o Salmo 46, mas eu vou dar uma pulada do Salmo 46, que a Aninha já leu. Então vamos para 1 Samuel, que agora nós vamos entender o que é essa rocha que é Cristo, o que ela mais nos oferece, sem ser água. Porque a água a gente bebe, mata a sede, e se a gente está meio cambaleando por falta de água, ela nos revigora. Mas só água a gente sobrevive, a gente também tem que comer. Vamos entender mais uma coisa, o que essa rocha pode nos oferecer sem ser água. 1 Samuel, abre sua Bíblia. 1 Samuel, capítulo 14, irmãos. 1 Samuel, capítulo 14, versículo 24. 1 Samuel 14, 24, vamos entender o que mais essa rocha que é Jesus Cristo pode nos oferecer para nos fortalecer no caminho do Senhor. 1 Samuel capítulo 14, versículo 24. Está escrito assim: estavam os homens de Israel já exaustos, irmãos, olha para você ver, naquele dia, porquanto Saul conjurou o povo dizendo: maldito o homem que comer pão até a tarde, antes que me vingue de meus inimigos. Por isso todo o povo se absteve de provar pão. E todo o povo chegou a um bosque e havia mel na superfície do campo. E chegando o povo ao bosque, eis que havia um manancial de mel. Porém ninguém chegou a mão à boca, porque o povo temia a conjuração. Porém Jonatas não tinha ouvido quando seu pai conjurará o povo, e estendeu a ponta da vara que tinha na mão, e a molhou no favo de mel. E tornando a mão à boca, aclararam-se os seus olhos. Então respondeu alguém do povo, e disse: solenemente conjurou teu pai ao povo, dizendo: maldito o homem que comer hoje pão. Por isso o povo desfalecia.
Então disse Jonatas: meu pai tem turbado a terra. Ora, vede como se me aclararam os olhos por ter provado um pouco deste mel. Engraçado, irmãos. Os irmãos vão entender por que eu li o texto de 1 Samuel, quando fala que Jonatas, não sabendo do veredito que seu pai tinha dado, ele lança a ponta da vara no manancial que há mel, joga na sua boca. Dá-nos a entender que Jonatas tinha um problema na vista, e ele diz: veja como meus olhos, por ter provado, então disse Jonatas: meu pai tem turbado a terra. Ora, vede como se aclararam os olhos por ter provado o mel. Mel, irmãos, aqui na Bíblia, vamos trazer que mel significa aprendizado. Mel traz clareza. Mel, tem muitas coisas que esse mel, irmãos, dá para nos entender. Mel traz sabedoria, porque Jonas viu, tocou-lhe a ponta da vara, pôs a boca e abriu-lhe os olhos, trouxe-lhe clareza. E o povo, irmãos, estava já há dias sem comer, por um veredito de Saul. E o povo não comia pão, não comia o mel, e Jonatas, sem saber da situação, vai e se alimenta do mel e se revigora o povo ali, e ainda ele comenta: meu pai turbou a terra. Então o mel, irmãos, traz clareza para nossos dias. Mas essa rocha traz mel? Aí que vem a questão, irmãos. Porque quem faz mel é a abelha. É ou não é, Wesley? Só que a rocha também traz mel. Nós vamos entender dentro da Bíblia. Essa rocha, ela traz água, que nos sustenta, nos dá a purificação. Essa rocha traz mel, que nos traz aprendizado e nos abre o olho para poder vermos o bem e o mal. Essa rocha é Cristo, irmãos. Cristo nos traz todas essas coisas. Agora, no livro de Ezequiel, vamos entender, no livro de Ezequiel, mais algumas coisas que essa rocha, irmãos, que é Cristo, o que elas nos traz mais, alguma coisa sobre mel. Vamos para lá, para Ezequiel. Ezequiel capítulo 3, versículo 1. Quem é bom de Bíblia, abra a Bíblia rapidinho, irmãos. Agora eu demoro para achar, mas Deus vai nos dando graça, em nome de Jesus. Ezequiel capítulo 3, versículo 1 ao 4, vamos ler. Depois me disse: filho do homem, come o que achares, come este rolo. Então vai e fala à casa de Israel. Então abri a minha boca e me deu a comer o rolo. E disse-me: filho do homem, dá de comer ao teu ventre, e enche as tuas entranhas deste rolo que eu te dou. Então eu comi, e era na minha boca doce como mel. E disse-me ainda: filho do homem, vai, entra na casa de Israel e dize-lhe as minhas palavras. Olha para você ver. O que Ezequiel comeu era um rolo. Que rolo que é? A Bíblia não especifica, mas o sabor, ela especifica. E era doce como mel. E após ele ter comido esse rolo, que é doce como mel, o próprio Deus vai e fala para ele: e disse-me ainda, filho do homem, vai, entra na casa de Israel e dize-lhe as minhas palavras. Mel, irmãos, traz-lhe sabedoria, porque para Ezequiel poder falar as palavras de Deus, falar ao povo de Israel o que Deus queria que ele falasse, primeiro ele teve que provar um rolo ao qual o sabor tinha o gosto de mel. Então podemos entender que mel traz para nós, Wesley, sabedoria. Só que da onde que vem esse mel? Da rocha. Só que a abelha não faz mel na rocha, né?
Só que essa rocha é Cristo, filho. A rocha é Cristo e é Cristo que faz todas essas coisas. Cristo pode fazer surgir mel da onde Ele quiser, porque Ele tem todo o poder no céu e na terra. Assim está escrito na Bíblia, foi-lhe dado todo o poder no céu e na terra. No livro do Apocalipse, irmãos, Apocalipse, capítulo 6, Apocalipse capítulo 6, versículo 6 também, vamos entender, Apocalipse 6, 6. Outra coisa, que essa mesma rocha que é Cristo, que nos dá água para beber, para fazer a limpeza do nosso coração, limpeza da nossa alma, que nos dá o mel, irmãos, que vem da rocha, para sustentar a nossa vida, para nos dar entendimento. Essa mesma rocha tem mais coisa para nos oferecer. Apocalipse 6 e 6. Eu vi uma voz no meio dos 4 animais que dizia: uma medida de trigo por um dinheiro, e 3 medidas de cevada por um dinheiro, mas não danifique o azeite e o vinho. Essa rocha é Cristo. Essa rocha também, irmãos, ela pode nos oferecer o azeite. Quando fala de azeite, falamos de unção. Essa rocha, irmãos, que é Cristo, que é somente através dele que podemos receber a unção do Espírito Santo. Por isso, João, escrevendo no Apocalipse, ele deixa registrado: mas não danifiqueis o azeite e nem o vinho. O vinho tipifica o sangue de Jesus Cristo. Por isso devemos entender que o azeite trata de unção. E o azeite também sai da rocha. O azeite não sai só do milho, só da soja, só da canola. O azeite também sai da rocha. Mas aonde vamos achar isso? Tudo dentro da Bíblia, irmãos. Todos os textos estão dentro da Bíblia, com referência, ele mostrando para nós de onde que sai. Tudo da rocha, o qual essa rocha é Cristo. O qual essa rocha é aquela de Mateus 16, 13, que fala assim: sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Por isso, irmãos, se Cristo está em você, está em mim, e as portas do inferno não prevaleceu contra ele, e todas essas coisas que está nessa rocha, que ela nos oferece, que é Cristo, se nós recebemos todas elas, irmãos, a porta do inferno, irmão Francisco, não prevalecerá na sua casa. Por isso a irmã Beth está ali, com a oração do pastor Joel, irmãos, através da rocha que é Cristo, trouxe alegria, irmão, para o seu coração no dia de hoje. O irmão testemunhou aqui, irmão, eu fico muito feliz quando as pessoas vêm aqui, irmão, e traz esse testemunho para a igreja, porque só quem passou por problemas difíceis assim, irmãos, consegue testemunhar, sabe a dificuldade. Um tempo desse eu pedi oração no grupo da igreja, a favor da minha mãe, porque ela me mandou um áudio muito triste, dizendo que estava no hospital com suspeita de câncer. Mas para a glória de Deus, irmão, como a minha mãe mesmo diz no dia que ela veio embora do hospital, ela me diz: filho, o exame deu negativo, não deu câncer, deu gastrite, mas eu acredito que foi através da oração da igreja. Eu tenho um áudio no meu celular até hoje, irmãos, que não virou câncer, que podia ser um câncer, e através da oração da igreja, irmão, o que era câncer virou simplesmente um gastrite. Eu tenho um áudio, irmão Francisco, no meu celular até hoje, ela no HU, vomitando sangue, eu não consegui nem ver o vídeo que ela mandou, tanto sangue que ela jogava fora, ela mandou para minha esposa, falou: eu não quero nem ver. Mas a rocha que é Cristo, ela traz alegria para minha casa, para sua casa, ela traz unção, ela traz limpeza, ela traz alimento, para nos alimentar no dia a dia, irmãos. Essa rocha, irmãos, ela tem mais elementos para nos oferecer, para combater com as mensagens, não com as mensagens. Talvez a igreja vai entender. O pastor está dando uns estudos há dias, ministrou alguns dias sobre os ardis de Satanás.
essa rocha que é Cristo, ela nos dá a ferramenta também para combater com os ardis de Satanás. Essa rocha é Cristo. Vamos lá para o livro de Josué, capítulo 5, irmãos, versículo 2. Vamos achar uma ferramenta, o qual essa rocha nos dá para combater com os ardis de Satanás. A rocha é Cristo. Essa rocha nos dá ferramenta. Aqui não vai achar uma ferramenta, mas eu vou pôr mais algumas ferramentas e os irmãos vão entender o porquê dessas ferramentas. Josué, deixa eu caçar aqui, irmãos, está meio difícil para mim achar aqui, calma aí. Josué, capítulo 5, versículo 2. Vamos lá. Aqui na Bíblia vamos achar uma ferramenta. Mas os irmãos também vão concordar comigo que se encaixa mais algumas ferramentas aqui. Josué 5 e 2. Está escrito assim: naquele tempo diz o Senhor a Josué: faze facas. Da onde? De pedra. E torna a circuncidar segunda vez os filhos de Israel. Faze-se faca de pedra. Né? Aqui tem uma ferramenta para o povo de Israel usar e fazer a circuncisão pela segunda vez, irmãos. Mas hoje, irmãos, através da rocha que é Cristo, nós temos algo, Wesley, sem ser a faca. Hoje nós temos aquilo que o pastor sempre fala direto, irmãos, a espada. Para combater com os ardis de Satanás, a espada. Hoje nós temos a Bíblia. Hoje nós não precisamos mais da circuncisão a qual lá atrás precisava. Hoje nós precisamos da rocha que é Cristo, o Espírito Santo, irmãos, na nossa vida, para podermos combater com os ardis de Satanás. Então, essa rocha que é Cristo, irmãos, ela nos dá ferramenta, ela nos dá mel, ela nos dá o azeite e ela nos dá água. Ezequiel, capítulo 5, irmãos, versículo 2, é uma das ferramentas a qual tenhamos em mãos para combater o nosso inimigo. Ezequiel, Josué, capítulo 5, versículo 2. Agora vamos achar, irmãos, dentro da Bíblia, para não ficar nas minhas palavras, aonde que a rocha jorra mel? Mas, irmãos, aonde que essa rocha jorra azeite? O irmão leu tanto texto, mas não apareceu nenhum. Vai lá em Deuteronômio. Deuteronômio capítulo 32, no versículo 13. Deuteronômio, vamos achar? Deuteronômio 32, vamos já achar já. 32, 13. Deuteronômio 32, 13. Está escrito assim: ele o fez cavalgar sobre as alturas da terra e comer os frutos do campo, e o fez chupar mel, da onde? Da rocha, e azeite da dura pederneira. Mel e azeite da rocha. Água nós já sabemos que sai, né, irmãos? Agora, Deuteronômio 32, 13. Ele o fez cavalgar sobre as alturas da terra, comer os frutos do campo, e o fez chupar mel da rocha e azeite da dura pederneira. Os irmãos lembram quando eu falei, irmãos, lembre bem dessa passagem. Rios de água viva jorrarão. Deixa bem claro, irmãos, que jorrarão, então não precisa de muito esforço. Mas para extrair mel da rocha, você tem que esforçar. Porque a própria Bíblia diz, ó, eu fez chupar. Tudo que fala de chupar, irmãos, todas as mães aqui, que já amamentou e tem filho pequeno,
sabe que se ele não esforçar para sugar a mamadeira, ele não vai conseguir mamar. Imagine quando é um recém-nascido, irmãos, que tem que mamar no peito. Então ele tem que esforçar. Se queremos extrair mel da rocha, precisamos nos esforçar, Wesley. Senão não vai sair. Se queremos extrair o azeite da rocha, devemos nos esforçar, porque não vai sair. Devemos sugar, devemos vir buscar o aprendizado, sugar. Independente se você está cansado, devemos vir buscar o mel na rocha, que é Cristo, o azeite na rocha, que é Cristo, a água que fluirão, que é Cristo. Os irmãos entenderam que essa rocha, que é Cristo, que é essa pedra, a qual ele fala, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Todas essas coisas, irmão, essa rocha nos oferece, para que venhamos a ter, irmãos, a unção de Cristo, e que as portas do inferno também não venham a prevalecer contra eu e contra a igreja. Essa rocha, irmão, nos oferece tudo isso: mel, água e azeite. Se você está com sede, tem água. Se você está com fome, como Jonatas, tem mel. Se você precisa de ferramenta, tem ferramenta. Tudo dentro dessa rocha, tudo dentro dessa pedra, a qual Jesus disse que é sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Isaías 50, versículo 7. Vamos ler Isaías 50, versículo 7. Isaías 50, 7. Porque o Senhor Jeová me ajuda, assim não me confundo, por isso pus o meu rosto como uma rocha, porque sei que não serei envergonhado. Porque o Senhor Jeová nos ajuda, irmãos. Isaías diz: por isso pus o meu rosto como uma rocha. Pus o meu rosto como uma rocha. Essa rocha qual é Cristo, essa rocha qual nos dá fortalecimento, essa rocha nos cura, essa rocha, irmão Francisco, nos traz alegria, ela é Cristo. Essa rocha, irmãos, revigora a nossa saúde. Essa rocha, irmãos, nos faz lembrar de coisas que a gente fez errado. Ela nos acusa, ela nos mostra. Tem coisas, irmãos, que a gente vê e às vezes a gente precisamos entender que Jesus trabalha do jeito que Ele quer e não do jeito que eu quero. Estava eu em minha casa esses dias, momentos ruins, né? Desde o dia que a minha esposa foi contaminada por esse vírus, irmãos, todos sabem. Tiramos meu filho de casa desde aquele dia até hoje, né? Não viu ele ainda, só por imagem de celular, ele está na casa da minha mãe. Amanhã, se Deus permitir, vou buscar ele de volta, porque é da igreja, todos sabem aí, que meu filho nasceu com menos de 6 meses, pesando 900 gramas e 45 dias de UTI. Ficamos com muito medo que ele venha contaminar e ficar muito ruim. Mas, irmãos, eu tive na minha casa quase que todos os dias, vendo um canal no YouTube, de vários pregadores, dando estudo da palavra. E uns é dado, irmão Francisco, para profeta, outros é dado para sacerdote, outros para evangelista, uns para pregador e outros para cantor. Eu gosto muito de ouvir mensagem, a minha esposa gosta muito de ouvir louvor. Nós temos uma televisão só e um cabo só de internet. Não tem como os dois ouvir ao mesmo tempo, senão um atrapalha o outro. E eu, certo momento, ouvindo mensagem, eu via que ela queria ouvir o hino. Eu tirei a mensagem e coloquei um louvor, irmãos, e um certo momento, eu vi ela bem quietinha no quarto, eu tirei a cabeça e ouvi, ela estava orando. Irmãos, independente da circunstância na sua vida que você esteja passando,
E eu sei, irmãos, o que ela passou, momento de fraqueza, ela não comia, ela só ficava deitada, mas mesmo assim, a rocha que é Cristo impulsionou o coração dela a levantar e orar, irmãos. Aquilo ali eu fiquei muito alegre, eu fiquei estudando ali, não fui questionar ela em momento algum do que ela estava passando, irmãos. Mas aquele que está lá em cima viu a oração dela e trouxe, irmãos, ela de volta. Graças a Deus, ela não estava bem, eu não comuniquei com ninguém na igreja qual a circunstância do grau que ela ficou, irmãos. Ela ficou muito ruim, ela quase não comia, mas a rocha que é Cristo, irmão, sustentou ela, trouxe mel para ela se alimentar, fortalecer, trouxe água, irmãos, para ela beber e saciar a sua sede, porque ela estava desnutrida. A água, irmão, nutre aquele que está desnutrido. Essa mesma água, irmãos, ela te alimenta você se você precisar de alguma coisa. Se você está fraco espiritual, essa água é Cristo. Mel, irmãos, traz conhecimento. A gente vem entender que Jonas teve o conhecimento daquilo que o povo contou para ele, que ele comesse mel estaria, irmãos, amaldiçoado. E Jonas entendeu que não tinha nada a ver com aquilo, que ele podia se alimentar do mel, e os seus olhos ficou melhor. Ferramenta, irmãos, ali no livro de Josué, no capítulo 5, versículo 2, Deus fala para Josué fazer faca de pedra. Mas hoje, irmãos, não precisamos ter faca de pedra, porque já temos na nossa mão, como diz o pastor direto, a espada que é a nossa Bíblia. Tenhamos, irmãos, convicção que as portas do inferno não prevalecerão contra essa igreja. Independente, irmãos, se tem 2, 3 ou 4, 15 ou 20, o que vale, irmãos, dentro da igreja não é quantidade. Deus nunca precisou de maioria, irmãos, para trabalhar, sempre trabalhou na minoria. A igreja está com pouca pessoa, mas o Espírito Santo de Deus está dentro da igreja e habita nos nossos corações. Irmãos, tenhamos convicção do que vamos fazer. Se o Espírito Santo de Deus está tocando o seu coração para fazer algo, e você tem convicção que é de Deus, irmão, faça. Porque hoje eu entendi, irmãos, que não é o meu querer, é o querer de Deus. Porque todo o conteúdo que eu tinha estudado para ministrar hoje, irmão, é dentro do livro de Esther, desde o primeiro capítulo até o 8. E o Espírito Santo de Deus me impulsionou para vir para esse texto. E agora eu estou entendendo, irmãos, porque há pessoas, assim como eu, que precisavam, irmãos, de ouvir a mensagem de hoje. Esta era a mensagem que eu tinha para ministrar essa noite. Quero agradecer toda a igreja, irmãos, que se propôs em orar por nós, pela minha família, pela minha esposa que está ali. Agradeço o pastor por confiar mais uma vez em mim e me dar a oportunidade para ministrar. Agradeço a Deus. E amanhã estarei buscando meu filho, irmão, faz dia que eu não vejo ele. Estou com bastante saudade. Estou me segurando, irmão, há dia já. Ligo para ele todo dia por videochamada, mas é difícil. Mas Deus é maior e nos sustentou até aqui. Por isso eu posso dizer também, irmão, como está na Bíblia, até aqui nos ajudou o Senhor. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.